Ciao ragazzi, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui pro canal. Vou falar pra vocês a minha trajetória, como eu aprendi a falar italiano em mais ou menos 3-4 meses. E eu vou pedir a ajuda de vocês também, antes de tudo, pra poder, como meu canal ainda é pequenininho, quem puder tá se inscrevendo e dando um like pra me ajudar a entregar esse conteúdo pra mais pessoas. Bora lá? Primeira coisa, quando eu vim sabendo falar o básico do básico. O que pra mim, na minha opinião, era o básico? Aprender os pronomes, que é eu, tu, ele, nós, vós, elas. Aprender os artigos, o, a, os, as, essas coisas para poder ter uma ligação na frase. Aprender os verbos mais importantes, digamos assim, que era o ser e o estar. Então eu decorei isso tudo, mais o alfabeto, porque o alfabeto tem muitas letras que você tem que aprender a pronunciar para poder estar falando italiano, porque se você pronunciar essas letras erradas vai mudar total o sentido da frase. Então o alfabeto também tá nessa precisão aí que você precisa aprender do básico. E saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Por que eu tô falando isso? Quando você aprende essas coisas que são basilares, você não consegue entender uma frase, mas você consegue fazer associação. Por exemplo, você não entende tudo que a pessoa disse na frase, mas se você entende algumas partes, então você consegue ter uma noçãozinha. Aprendendo isso, você pode também já baixar o aplicativo do Duolingo, porque o Duolingo te ensina mais verbos, os verbos no caso comer, andar, essas coisas que você vai precisar para poder estar também criando ali uma frase para poder se comunicar com outra pessoa. Então o básico do básico é isso que você necessita vir já sabendo, que senão você vai ficar mais perdido do que tudo, entendeu? Para você não ficar tão perdido assim, aprenda pelo menos o básico. Segunda coisa, se acontecer de você vir sem saber falar nada, eu não aconselho isso, mas cada um tem seus cada quais e a gente não sabe da vida de ninguém. Então você veio lá na correria, não deu tempo, sei lá o que aconteceu, a Itália oferece cursos gratuitos, tem praticamente em toda a Itália ali, você vai se informar na sua cidade onde que é, e tem esse curso gratuito. Entretanto, quando eu vim, tava no final do ano letivo deles. Nosso ano letivo termina em dezembro ali, as escolas, e aqui termina já no início de junho. Eu cheguei no início de maio, então não tinha como eu entrar, porque eu não ia acompanhar o pessoal. Só que eu também não podia esperar até setembro, porque setembro inicia o outro ano letivo. Então ali, né, não deu. Aí o que eu fiz? Não tem como eu entrar nesse curso de italiano, o que eu vou fazer? Eu lembrei de uma conversa que eu tive uma vez, muito tempo atrás, no grupo de jovens da minha igreja. Por quê? O que isso tem a ver, né? Estão pensando agora que eu sou birutinha. Mas eu conversei com o padre estava explicando como ele foi parar no Brasil, que o padre na minha paróquia era holandês. E isso 40 anos atrás que ele veio pro Brasil, mais ou menos, né? Aí ele estava contando como ele aprendeu a falar português, porque quando ele foi pro Brasil, ele não sabia nem para onde ele estava indo direito, entendeu? Ele chegou lá e falou, Brasil, aqui é Brasil, prazer, você holandês, Brasil, pipipipopopô. Chegou lá, sabia falar nada. O que ele falou? Vou me enturmar com as crianças, porque crianças têm paciência, então as crianças da catequese que ajudaram ele a falar português. Aí ele estava contando essa história dele da vida, aí ele falou assim, se um dia vocês precisarem mudar de país, aprender uma nova língua, eu indico que vocês peçam ajuda às crianças, porque são as pessoas que têm mais paciência para poder falar e te ensinar. O que eu fiz? Baixei um aplicativo para poder me inscrever e trabalhar como babá. O aplicativo chama... Ok, o aplicativo, esqueci, gente. O aplicativo chama Seatly. Esse aplicativo, você se inscreve, você coloca os horários que você tem disponível, pipipipopopô. E eu dei sorte de encontrar uma família que precisava, todos os dias. Então, acabou virando meu trabalho fixo. Com essa família, e essa criança tinha uma idade mais ou menos de uns 10 anos, que tinha um vocabulário um pouquinho maior, e graças a Deus falava que era uma beleza, tinha uma paciência, aprendi muita coisa mesmo, foi um salto no meu desenvolvimento falando italiano, foi quando eu comecei a trabalhar com essa criança. Aí depois disso chega um ponto, que é um ponto inclusive que muita gente vem falar comigo ainda hoje, que é o quê?
Clara, eu entendo tudo, mas eu não falo. Tá certo? Tá certíssimo, porque pensa quando você começou a falar. Essa é a ordem natural das coisas. Primeiro você escuta para depois você reproduzir. Quando você era, por exemplo, lá um pioiento, o que a sua mãe falava com você? Sua mãe falava, você respondia a ela? Não, mas você conseguia fazer lá, conseguia seguir as instruções, mesmo sem conseguir montar as frases. Então, se você tá nessa fase que você tá entendendo tudo, mas você não tá falando, parabéns, você está chegando lá. Então, mais paciência, né, e persistência que você vai conseguir falar. Outra coisa que me ajudou bastante foi ouvir música, porque eu gosto de ouvir música e cantar. Então, se eu pego a letra ali da música, mesmo que eu não sei o que eu tô falando, vai me ajudar o quê? Na pronúncia. Eu vou aprender a falar da forma correta aquela palavra. Então, me ajuda muito música, porque eu fico ali cantando, olhando, né, a letra. Coitado de quem tá me ouvindo, mas dá muito certo, eu gosto bastante. Eu faço isso inclusive até hoje com várias músicas. Outra dica é assistir filme com linguajar mais tranquilo, tipo uma comedinha romântica, filmes da Disney, porque você vai aprender expressões, porque expressão é uma coisa que não tem como traduzir. Por exemplo, no Brasil a gente fala mão de vaca, pão duro. Se você for traduzir essas coisas para o italiano, a pessoa não vai te entender, porque são expressões. Então, no filme você vai aprender várias expressões, porque vai ser tipo, tá dublado, mas vai ser dublado para nativo. Você pode pegar aqueles filmes que você já conhece, inclusive, quando você pega um filme que você já conhece e coloca no idioma italiano, você já vai lembrar de como era a conversação ali, então fica mais fácil. Filme que você já decorou a fala, por exemplo, quando eu era mais novinha eu gostava de High School Musical, então eu já assisti esse filme umas 10 vezes, você já sabe praticamente a fala que os personagens têm, então coloca lá no italiano que você vai conseguir, né, uma assimilação melhor. E a penúltima, que tem mais uma que eu vou falar, a penúltima é que essa aqui é um pouquinho assim, duvidosa, né, mas eu gosto bastante, pra mim funciona, que é o quê? Eu fico criando conversação na minha mente. Ai, claro, como assim que conversação na minha mente? Sabe quando você briga com uma pessoa, aí depois você não sabe o que você responde pra ela na hora? Você vai pra sua casa, já tá lá lavando as vasilhas e pensa, nossa, eu podia ter falado isso com fulano. Desse jeito, eu fico criando conversas como se eu fosse tipo, eu vou chegar no bar, eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo e um refrigerante. Peraí, refrigerante, eu não sei falar refrigerante italiano. Como que fala refrigerante italiano? Vou lá pesquisar. Eu já aprendi mais uma palavra nova fazendo essa conversação. Depois o que eu fazia? Repassava meu dia. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu escovei o dente, eu peguei a escova de dente. Como fala escova de dente italiano? Então eu fico criando essas coisas, até porque, sei lá, talvez eu não seja normal, mas pra mim funciona. E por último, você me fala assim, nada do que você falou vai funcionar pra mim, porque eu sou uma pessoa muito esquemática, eu gosto de ler, escrever, anotar, ver, pipipi, popopô. Tem um curso gratuito da USP de italiano, que os alunos de letras italianos fizeram, que eu não lembro o nome agora, mas se digitar lá no Google curso de italiano USP, vai aparecer lá pra você, tem bastante material, tem videoaula, muita coisa, mas pra mim não dá certo, porque eu funciono só na base de um monte de estímulo, então só isso pra mim não funciona. Mas pra quem é esquemático, né, inclusive admiro, tem esse curso aí que vai ajudar bastante vocês. E isso tudo que eu falei, eu consegui fazer mais ou menos na base de 3, 4 meses. Como você lembra que é 3, 4 meses? Claro, porque foi o tempo que eu parei de chorar. Gente, eu falo demais, então quando eu não consigo me comunicar, argumentar, entrar na conversa, eu desesperava, criava uma angústia e pumba, chorava. Mas com esse tempo eu percebi que eu comecei a chorar menos. Foi porque eu já consegui entrar no diálogo e entender o que as pessoas estavam falando. Então, tipo, caraca, eu tô já conseguindo falar, me exprimir o que eu tô querendo falar e ser eu mesma, né? Porque quando a gente precisa falar as nossas emoções, as nossas opiniões, né? Se você não consegue dar a sua opinião, suas emoções, você fica meio, né, angustiada. Então, isso me atrapalhava bastante. Então, meu clique, assim, tipo, aprendi a falar italiano foi quando eu parei de choramingar. Mas uma coisinha agora, pessoal, pra vocês.
Quando eu aprendi italiano foi maravilhoso, com certeza, mas quando eu percebi que eu entendi o tal do siciliano, pra mim foi tipo um foguete pro espaço. Eu falei, caraca, agora sim o trem desanda, funcionou, que eu aprendi. E eu espero que vocês cheguem lá também com as dicas que eu tô dando aqui. E se vocês quiserem aprender algumas palavras, as coisas básicas que eu falei, o que eu estruturei como básico, deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo e te deixando aqui para vocês já, né, explicando as coisas básicas, o que eu defini como básico para poder aprender. E é isso aí, esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de me dar aquela ajudinha, que é dando um likezinho e se inscrevendo aqui, tá? Rapidinho, não custa nada fazer, mas vai me ajudar pra caramba. Beijo, pessoal!